filhos, que Deus abençoe ricamente as vossas vidas. Diz-nos a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, versos 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que instes a tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Esse texto muito precioso de Paulo, o apóstolo Paulo ensinando o seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, para que ele venha exortar a igreja do Senhor Jesus, aonde ele estava ali pastoreando naquele tempo. Irmãos, aqui Paulo, ele faz um apelo que Timóteo pregue a palavra, que ele a use para admoestar, para exortar, para redarguir, exortar e repreender, e sempre com a longanimidade, como diz aqui, e doutrina. Significa, irmãos, que alguém que preside, que pastoreia, que lidera um departamento, que simplesmente está ali, às vezes, cuidando de algumas pessoas, precisa ter o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque precisa ser longânimo, paciencioso, precisa ter paciência, sabendo que cada um reage de uma maneira diferente, que as pessoas elas vão se desenvolvendo, é um processo na nossa vida, e também preocupado com a doutrina. Então, irmãos, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, inefável e poderosa. Ela é útil para instruir o homem pecador, a fim de transformar o caráter deste homem pecador, através de um genuíno arrependimento, e fazer dele uma nova pessoa, uma nova criatura, que estará se preparando para morar no céu. E somente a palavra de Deus pode quebrar os conceitos, preconceitos, destruir as fortalezas da alma, derrubar todos os argumentos humanistas dos quais nós somos impregnados desde o comecinho da nossa escola, no dia a dia, pela mídia, enfim, tudo que nos cerca. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Na leitura dos Salmos de número 119, nós vemos a reverência e a paixão do salmista pela lei e os estatutos de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita irreverência. Nós estamos vivendo um tempo onde, em todos os lugares, independente do ambiente que se está, nós vemos a irreverência das pessoas. E por incrível que pareça, o ser irreverente torna uma pessoa famosa. Faz com que ela logo tenha milhares de seguidores nas redes sociais. E quanto mais irreverente, maior é a probabilidade de crescer a sua visibilidade midiática. Quanta inversão de valores nós vivemos nestes dias. Quantos adendos estão tentando colocar nos textos sagrados. E tudo para justificar e poder cada um impor os seus pensamentos, anulando assim o pensamento advindo dos textos sagrados. Um sistema que hoje, nesses nossos dias, prega e aprova praticamente tudo o que se opõe aos mandamentos de Deus. Vemos hoje mulheres que lutam pelos seus direitos, que lutam pela classe das mulheres, e vemos elas a favor do aborto. Vemos elas lutando para poderem abortar crianças de até 9 meses. Cometendo assim, perante a própria lei humana e a lei de Deus, um assassinato de alguém que não tem,
que nunca cometeu um crime e que é o único ser vivo na terra, chama homem, né? Única pessoa na terra sem direito a julgamento. Todo criminoso, por mais criminoso que seja, por maiores atrocidades que tenha cometido, o criminoso, a lei lhe garante um justo julgamento. E se ele não tiver condições de arcar as despesas de um advogado, o próprio Estado se obriga, apesar de todo o mal que ele tenha causado, o Estado é obrigado a lhe sustentar e pagar um advogado para lhe defender. Mas uma criança dentro do ventre da mãe, que nunca fez nada de errado, que jamais cometeu erro algum, esta é condenada à morte. Ela é morta, ela é executada. Porque um aborto é nada mais do que uma execução sumária de um ser vivo, de uma pessoa. Porque no momento que se funde a célula masculina com a célula feminina, ali existe uma vida. E esta vida só Deus pode tirar, porque é Deus que dá vida. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que hoje ONGs, artistas e grande parte da mídia e alguns segmentos das nossas autoridades e governos e partidos e grupos de pessoas que vivem à margem dos preceitos bíblicos tentam de todas as maneiras impor os seus pensamentos, impor esta maneira de viver para suprimir completamente aquilo que vem do Senhor e da sua palavra. E Jesus nos lembra de que somente aquele que fizer duas coisas, além, é claro, de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, verá o céu. Só verá o céu, só entrará no céu quem tomar a sua cruz todos os dias e seguir após ele, e que perseverar neste propósito até o fim. Textos que estão baseados em Lucas capítulo 9, verso 23, e Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 13. Por isso precisamos anunciar a palavra da verdade. No meio de tanta mentira, em meio a tanto descalabro, em tanta coisa errada que presenciamos, que convivemos todos os dias, nós precisamos anunciar a palavra da verdade. E pregar esta palavra tem um preço, tem um custo. E cada vez vai ficar mais difícil manter esta verdade, porque seremos perseguidos, seremos odiados, seremos desprezados e seremos até mortos. Só estamos no início da grande perseguição e da grande investida diabólica, satanista, para poder suprimir a verdade da palavra de Deus. Mas Jesus, ele proclama nos seus evangelhos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele fala aquilo para aquele povo judeu, seus compatriotas, talvez tinha familiares dele junto ali, eles tentaram matá-lo, tentaram apedrejá-lo, não aceitaram que eles ouvissem aquela palavra. Então, irmãos, você precisa, como eu, ter todos os dias um bom tempo meditando na palavra. Confessar a palavra nos dará vitória nos nossos embates contra Satanás. Desembainhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos fará tomar a iniciativa de ataque, mas também nos garante a defesa. Que a espada tanto é para o ataque quanto para nos defendermos. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra, temos que nos alimentar dela. A palavra de Deus nos revela quem é Deus, qual é o seu poder e a sua glória, e nos revela também o seu grande amor por nós. A palavra nos torna reverentes e adoradores, que adorem de fato a Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus gera em nós um contínuo e profundo temor à santidade de Deus. E sem esta santificação, nenhum de nós verá o Senhor. Aleluia. Quero vos deixar nesta manhã esta reflexão
sobre esta temática, para nós entendermos, irmãos, que a nossa vida está nas mãos de Deus e que nós precisamos conhecer a Deus. E nós vamos conhecer a Deus, conhecer a sua graça, conhecer o seu amor, conhecer e experimentar este poder glorioso de Deus, quando nós conhecermos a sua palavra. A Bíblia em muitos lares está aberta num salmo sobre uma mesa de centro na sua sala. Alguns a têm do lado da sua cama, num criado mudo, na cabeceira de cama, aberta num salmos. Irmãos, a Bíblia não é um amuleto, ela não é um espanta-espírito do mal, a Bíblia não é um livro para trazer sorte, não, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, que quando fechada ou guardada, ela é somente um livro, mas quando abrimos e lemos, as suas letras saltam para dentro do nosso coração. A palavra vem de encontro à nossa vida, à nossa necessidade. Nela nós temos a resposta para todas as coisas neste mundo. Por isto que o nosso propósito dessa live, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Jesus disse que se nós fizermos isto, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Mirilis da Costa, paz do Senhor. Deus abençoe, seja bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família, sua casa. Eu quero orar por você nesta manhã. Você que está conosco, você que ainda está chegando, você que ainda vai ouvir esta mensagem, você que ainda vai ser alvo desta oração, através dos compartilhamentos, através desse vídeo em algum lugar que você for alcançado. Onde tínhamos um pastor da África, lá do continente africano, conosco. E assim esta palavra vai chegando, esta mensagem, a oração vai chegando. Precisamos compartilhar a palavra. É tempo de nós pregar. Ainda é dia, vai chegar a noite, diz a palavra, em que nós não podemos mais trabalhar. A noite não tem mais como, ninguém enxerga para trabalhar. Precisamos trabalhar enquanto é dia, precisamos orar enquanto é tempo, precisamos buscar o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode ser achado. Aleluia. Eu quero orar nesta manhã contigo. Paizinho querido e eterno, eu sei que Tu és Deus, Tu és Pai, Tu és Senhor. E nós entregamos, Senhor, a nossa vida nesta manhã ao Senhor. Das nossas irmãs, dos nossos amigos que estão, Pai amado, orando conosco nesta oportunidade. Querido Deus, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a necessidade. Deus, que cada um está vivendo, talvez uma crise, suas emoções. Senhor Deus, talvez alguém esteja se perguntando por quê. Ou contra o meu trabalho, contra meus negócios, contra a empresa, contra a lavoura, enfim, contra aquilo que eu tenho como fonte de renda para o sustento da minha casa. Talvez alguém hoje diga por que eu preciso passar por esse processo de enfermidade. Por que eu preciso passar por esta luta, vendo um filho, um familiar envolvido num vício, lutando entre a vida e a morte? Por que eu preciso ter na minha casa alguém que está preso num presídio por ter se perdido no mundo, na vida, cometido tantas coisas erradas? Há muitos questionamentos, há muitas dúvidas. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus conhece o nosso coração, que Ele esquadrinha a nossa mente, que todos os nossos pensamentos estão diante do Senhor. Eu louvo a Ti, ó Deus eterno, nesta manhã, porque és o nosso Deus provedor, és Jeová Jireh, és Jeová Nissi, o nosso Deus, que é a nosso estandarte, nossa bandeira. Nosso Deus de paz, o Elohim Shalom,
és também o nosso Javé, Chamar, o nosso Deus presente, aleluia. Harai, Eri, Macanda, Labassai, tu és Deus. E mesmo quando imaginamos que nós estamos sozinhos, que quando estamos passando por este vale, que se torna para nós o vale da morte, a tua palavra, que aqui pregamos nesta manhã, nos diz que nós não passaremos sozinhos, mas o Senhor estará conosco. Porque o Senhor não livrou Daniel da cova dos leões. O Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de serem lançados na fornalha ardente. O Senhor Deus eterno livrou Daniel dentro da cova. O Senhor Deus não permitiu que nenhum fio de cabelo fosse tocado pelo fogo na vida desses 3 jovens. E em tudo isto glorificaste o teu nome, porque aqueles reis e magistrados ímpios tiveram que se dobrar e se curvar e glorificar ao Deus de Israel, ao Deus eterno, ao todo-poderoso Deus que criou os céus e a terra, aleluia. Meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, talvez a luta que você esteja passando, a prova que você esteja passando, eu quero primeiro te dizer que ela não é maior do que a capacidade que Deus te dá de superá-la. Se Deus te permite passar por esta luta, Deus te fortalecerá e te dá graça, te dará uma saída, porque Ele é Deus e tem tudo no controle. Aleluia! Bendito é o Senhor. Mas Ele permite, e Ele almeja, deseja que tudo isso que você está vivendo hoje se reverta em glória ao seu nome, se reverta em um tempo de nós mostrarmos para todos quanto nos cercam que Ele é Deus, que Ele continua sendo Deus. Se eu viver, Ele é Deus, se eu morrer, Ele é Deus, se eu for curado, Ele é Deus, se eu for abençoado nas finanças, Ele é Deus, se eu passar por necessidade, Ele continua sendo Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Mas meu querido e eterno Deus, o teu amado Filho Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, que ali naquele madeiro levou sobre si nossos pecados, e o profeta Isaías diz, Senhor, que Ele levou nossas dores, nossas enfermidades, foi moído por causa das nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz, e pela sua pisadura, nós fomos sarados, aleluia. Deus, olha agora para este homem, esta mulher, para a aflição do coração dela, para a angústia da sua alma. Senhor Deus, liberta da depressão, cura, Pai querido, ó Deus eterno, desta enfermidade. Deus, anula, Pai, todo o projeto do inimigo que veio para matar, roubar e destruir. E gera nesta manhã, na vida deste homem, na vida desta mulher, no seio desta família, a vida abundante que Cristo Jesus nos veio dar. Paizinho, abençoa o trabalho das suas mãos. Seja Deus no comércio, seja ali na sua indústria, seja ali, Pai, na sua lavoura, seja na criação dos seus animais, seja no trabalho doméstico, seja no trabalho do profissional liberal, o médico, o advogado, o pedreiro, o pintor, o eletricista, enfim, todos aqueles que hoje estão saindo para o seu trabalho. Deus abençoa a mão do seu trabalho, capacita, prospera. Deus, que a graça do Senhor seja sobre cada um, Pai, livrando dos acidentes, livrando, Pai querido, de toda a retaliação do inferno, em nome de Jesus. Derrama paz neste coração. Renova, Pai querido, o ânimo do esposo para com a sua esposa. Renova a alegria do coração da esposa para com seu marido. Paizinho, abençoa o casamento. Abençoa, Pai, o filho. Guarda nossas crianças nas escolas. Paizinho, abençoa nossos professores e mestres. Livra eles, Pai querido, das ideologias malignas, satânicas.
que tentam de todas as maneiras desconstruir na mente das crianças todo e qualquer ensino da tua palavra. Paizinho, guarda nossas crianças nas escolas, livra elas, Pai, da influência satânica. Deus, guarda elas na rua, na casa, livra nossas crianças dos abusos, Deus, e da violência doméstica. Deus meu e rocha minha, tenha misericórdia. Olha para os nossos jovens, Deus, que eles venham santificar as suas vidas ao Senhor, que eles venham ter temor a Deus, confessar a tua palavra e viver por ela, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoamos nesta manhã a cada ouvinte, a cada irmão, cada irmã. Senhor Deus, entra dentro dos leitos de hospital, Deus, naqueles quartos da UTI, Deus, esses que têm seus familiares ali, Pai, Deus, internados, nesta manhã visita, Pai, com poder, vai tocando, Pai, naquele homem, naquela mulher. Deus, as crianças que ali estão sendo, Pai, Deus, cerceadas da sua liberdade, Deus querido, de ser criança, de, Pai, poderem brincar, Paizinho querido, aprisionados num leito de enfermidade, vem sarar nossa terra, Senhor. Olha para o Brasil, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o Brasil. E nós queremos, em nome de Jesus, aqui mais uma manhã, profetizar que o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e feliz é o povo a quem assim sucede, diz a tua palavra, ó Deus, aleluia. E nós proclamamos nesta manhã sobre esta nação a tua glória, proclamamos sobre esta nação nesta manhã as bênçãos do céu, abençoamos sobre esta terra o poder do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. As bênçãos de Abraão estão sobre esta nação, as bênçãos de Isaque, as bênçãos de Jacó, as bênçãos de Israel estão sobre esta nação. Nós abençoamos Israel, proclamamos paz em Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Deus, nós oramos para que o teu povo, que se chama pelo teu nome, se arrependa em todos os lugares, Senhor. Confesse os seus pecados, para que o Senhor possa vir, perdoar e sarar a sua terra. Assim seja sobre a nossa nação. Abençoa a tua igreja nesta cidade, abençoa teus filhos, Pai, nossos irmãos em Cristo. Seja, Pai, independente da denominação, Pai, da instituição religiosa, Deus abençoa os pastores desta cidade, nossos mestres, ensinadores, os servos que o Senhor Deus tem chamado para levar, conduzir um rebanho, a tua igreja, o teu povo, para um dia morar no céu. Deus abençoa o trabalho, o ministério dos pastores, levanta cada vez mais homens e mulheres, Pai, comprometidos, compromissados com o teu reino, compromissados com a tua palavra, que tenham, Pai, meu Deus, um coração, Pai, temente a Deus, que aborreça a avareza, Deus, que se desviem do mal, que sejam sinceros, homens de verdade, mulheres de verdade, que prezem, que honrem e que lutem, Pai, Deus, e vigiem na tua palavra, e pela tua palavra e pela verdade que nela está expressa, em nome de Jesus. Paizinho, abençoa nesta manhã as famílias, Senhor. Deus, abençoa os lares, Pai, e livra-nos, Papai, de toda a influência das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque tu és Deus, tu és grande, Pai, tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia.